A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos deste grupo, Deus nosso Criador, onde eu creio que vidas têm sido edificadas. Qual a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde se encontra aqui no livro de Joel, no seu capítulo 2, do versículo 15 a seguir. Estarei lendo alguns versículos, tá bom? Estarei lendo versículos alternados, alguns versículos alternados. Diz assim a palavra do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congreguem as crianças e os que mamam, e saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu leito conjugal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupai o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao desprezo, para que as nações não zombem deles, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Tá? Aí o 18 vai dizer: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Ainda o versículo de número 25, também, estarei lendo também alguns versículos aqui, que diz assim: e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o purgão e a lagarta, o meu grande exército que eu enviei contra vós. E comerei abundantemente, e vos fartarei, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vos saberei, aleluia, que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. E a palavra do Senhor, nessa tarde, que está a falar com cada um de nós. Podemos perceber que o profeta Joel entrega uma mensagem contundente, uma mensagem do que estava acontecendo. O povo de Deus estava passando por uma grande devasta, né? Aonde o Senhor, Ele próprio enviou um grande exército que não era de soldados, não era um exército de carros de guerra, não era nações inimigas, mas era um exército de grandes gafanhotos. E existe pelo menos 11.500 espécies de gafanhotos. Esses gafanhotos, eles devastam, eles se alimentam de legumes, se alimentam da plantação, eles têm um poder devastador, terrível. Eles devastam em uma noite, eles conseguem consumir, se possível, toda uma plantação. E eles se alimentam de acordo com o peso deles. Então, se eles pesam aqueles, vamos dizer, 5 quilos, ou 10, ou 30, como que for, então eles têm que se alimentar de acordo com o peso de cada um. É uma praga temível, uma praga terrível. Eles andam em grandes nuvens. E era o que estava acontecendo nesse momento na história de Israel, porque o povo de Deus estava vivendo em um momento de total apostasia, de idolatria. E o pessoal, eles estavam, nesse momento, fazendo aquilo que é contra a palavra de Deus. O pessoal
se distanciaram do Senhor. O pessoal entraram em um caminho, e o caminho, infelizmente, da desobediência. Mas mediante ao arrependimento, o Senhor está pronto a mudar, a reverter o quadro. Por isso o profeta vai dizer que ele deveria rasgar o coração e não as vestes, e se arrependesse totalmente, se convertesse ao Senhor, porque Deus, ele é misericordioso, né? E o Senhor, ele, mediante o arrependimento do homem, Deus está pronto a reverter o quadro e a mudar a sentença. Deus, ele age de acordo com o comportamento do ser humano. Por isso, assim deveria proclamar um jejum e deveria convocar a todos. E seria crianças de peito, seria os que estão em lua de mel, primeiramente deveria começar pelos anciões, pela liderança, pelos pastores. Por meio deles, sim, a nação de Israel, por certo, eles atenderiam a essa convocação de arrependimento. Estamos vivendo dias, meus amados irmãos, que não é diferente, mas mesmo assim o Senhor nos convida para um quebrantamento, o Senhor nos convida para uma comunhão, porque o Evangelho da cruz nada mais é do que a reconciliação de Deus, do homem para com o nosso Senhor. Deus, ele sempre busca a desenvolver essa comunhão. Deus está pronto a todo momento a nos convocar para essa intimidade. E mediante o nosso temor, mediante a nossa fé, o Senhor está pronto a mudar a nossa história. E devemos orar confiando no perdão de Deus, devemos orar confiando nas suas muitas misericórdias, porque mediante o arrependimento, Deus estava pronto a afastar toda aquela nuvem de gafanhoto. Mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa santificação, Senhor, pois Deus, ele vai afastar todo tipo de praga, todo tipo de enfermidades, assolação no lar, assolação das nossas finanças, pois o Senhor está pronto a se manifestar a favor do seu povo, pois todos saberia que o Senhor estaria no meio do seu povo. Pois vós saberei que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus. Todos os inimigos vão de saber que Deus está no meio do seu povo. Por isso, o Senhor faz ainda uma promessa gloriosa e diz que e restituir-vos-eis. O Senhor promete restituir os anos que foram consumidos. O que está acontecendo? Qual o tipo de tristeza que está no seu coração nessa tarde? Eu não sei o que foi roubado, não sei o que você perdeu, não sei qual o tipo de devorador, qual o tipo de triturador, eu não sei qual o tipo de gafanhoto que tem consumido as suas finanças, não sei se o devorador chamado enfermidade, chamado dívida, chamado desemprego, chamado crise conjugal. Eu não sei se o devorador chamado vício na sua família. Eu não sei qual a sua preocupação nessa tarde. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Qual é a nuvem de gafanhoto que invadiu a sua vida. Qual o tipo de problema que está causando tantas tristezas ao seu coração nesse dia. Eu não sei se é um desemprego. Eu não sei se é um tipo de humilhação que você está passando. Não sei se é uma crise. Eu não sei se é um tipo de conflito, desconforto. Eu não sei se é uma frieza espiritual que invadiu o seu coração. Eu não sei se você está pensando em parar. Mas o Senhor nesse dia faz uma grande promessa de avivamento. E todos devem fazer parte nesse contexto. Aleluia! O Senhor convida a todos. Já se cumpriu em Pentecoste, que há de ser, que depois dessa assolação, que depois desse arrependimento, dessa tomada de posição da igreja do Senhor, o Senhor faz uma promessa,
que Ele vai confirmar isso com um grande avivamento, com um grande derramar do seu Espírito. Pois o Senhor, Ele quer usar onde que estão nossos filhos, onde que estão nossos jovens, onde que estão nossos velhos anciões, onde que estão, né, os noivos recém-casados, pois é tempo de avivamento. Mas para vir o avivamento, primeiro tem que vir um arrependimento no meio do povo de Deus. E todos que nessa tarde estão a ouvir essa mensagem, o Senhor Deus te chama para uma comunhão. O Senhor te chama para um verdadeiro compromisso diante dEle. Pois o Senhor quer te levantar com a voz profética sobre essa nação. O Senhor quer te levantar com a voz profética sobre a sua casa. O Senhor quer te levantar como atalaia, como aquele anunciador de boas novas. E que as boas novas nesse dia entrem em cada lar. De que haja boas notícias, de que haja porta de emprego, de que haja prosperidade, que haja saúde. E que nesse dia haja resposta de Deus acerca do teu problema. Que haja cura na vida dos enfermos. Glória a Deus, que haja restituição daquilo que se perdeu, daquilo que se foi, as perdas, decepções, as frustrações. Eu não sei, pode ser uma enfermidade, pode ter um diagnóstico médico não muito favorável, mas eis aqui a voz do Senhor. Ele está nesse dia fazendo uma grande promessa de restituição. Restituir-vos-ei os anos que comeu gafanhoto, que os gafanhotos devoraram, que houve esse momento de escassez em nossas vidas. Quantos gafanhotos nesse país? Quantos aqueles que têm se preocupado consigo mesmo se apresentam como gafanhoto, pensando em si mesmo? Muitos. Nós estamos vendo aí o cenário brasileiro. Mas se verás a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. O Senhor derramará do seu espírito, porque bênção material sem o avivamento espiritual pode se tornar uma grande armadilha na vida de um cristão. Bênção material sem a comunhão com Deus, sem a vida espiritual, sem o avivamento, pode se tornar maldição na vida de um cristão. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentada. Que Deus abençoe a todos nesse dia, que possamos contemplar nesse momento os milagres de Deus sobre nossa vida, a começar em nosso lar, em nome de Jesus.